A guerra silenciosa na sua casa. Objetos inocentes que atraem demônios. O ar está denso, uma névoa pesada de incerteza cobre o mundo. Cada notícia, um golpe. Cada passo, um risco. Olhe ao redor. Sinta o pulso acelerado de uma geração que busca, mas não encontra. O caos não é apenas uma manchete, é o rugido silencioso dentro de nós. Um grito por paz que ecoa em cada coração cansado. Mas e se a paz não fosse uma ilusão distante? E se o segredo estivesse mais perto do que imaginamos? Você já parou para pensar que talvez o motivo da sua vida estar travada, da sua casa estar pesada e dos conflitos nunca cessarem, pode estar escondido bem diante dos seus olhos? Sim, talvez aquilo que você chama de enfeite, lembrança de viagem ou presente inocente seja, na verdade, um ponto de acesso para demônios dentro do seu lar. Isso pode parecer polêmico, mas é uma verdade ignorada por muitos cristãos. Enquanto você ora por paz, o inimigo ri porque você está alimentando a presença dele com objetos que carregam maldições, energias consagradas a demônios e símbolos ocultos. E o mais chocante, muitas dessas coisas estão na sua casa com aparência de coisa boa. Nem sempre o mal se apresenta com cara feia. Às vezes, ele vem bonito, artístico, exótico e cultural. Billy Graham sempre alertou sobre o perigo de misturar luz com trevas. E hoje, essa mensagem é mais urgente do que nunca. Você pode até estar lutando espiritualmente com jejum, oração e leitura da Bíblia. Mas se o altar da sua casa estiver dividido, o céu não se manifesta por completo. Não adianta orar por libertação se você está hospedando aquilo que Deus mandou lançar fora. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses objetos, vai se surpreender com o que pode estar impedindo as bênçãos de fluírem na sua vida. E o melhor, vai aprender o que fazer hoje mesmo para quebrar qualquer legalidade espiritual e consagrar novamente o seu lar ao Senhor. Descubra como essa verdade pode transformar sua vida. Deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Nem tudo que pesa no coração tem origem emocional. Billy Graham falava com autoridade sobre isso em seus sermões. Às vezes, o que sentimos em casa, aquela angústia silenciosa, os conflitos sem explicação, o cansaço sem motivo, pode ser sinal de contaminação espiritual. Enquanto muitos limpam a poeira dos móveis, esquecem de limpar o invisível. E o reino espiritual, meu amigo, é mais real do que o chão embaixo dos seus pés. Sabe aquele ambiente onde a briga sempre começa? Ou aquele quarto em que ninguém consegue dormir direito? Isso pode estar ligado a algo além do físico. Deus é espírito, e a Bíblia afirma que há uma guerra acontecendo entre luz e trevas. O problema é que a gente reconhece a sujeira no chão, mas ignora o peso que alguns objetos lançam no ar. E isso pode custar caro, emocional, espiritual e até fisicamente. Billy Graham dizia que onde o Espírito de Deus não habita, outro espírito toma lugar. O lar deve ser território da paz de Deus, mas infelizmente muitos acolhem objetos sem discernir o que estão trazendo junto. Pode ser uma escultura bonitinha, uma lembrança de viagem, uma peça exótica, mas e o espírito por trás dela? A pergunta que ninguém faz: esse objeto glorifica a Deus ou contamina minha casa? Imagine a casa como uma estação espiritual. Cada coisa que você coloca ali é como uma antena. Algumas atraem a presença do Espírito Santo, louvores, Bíblias abertas, um tempo de oração diária. Outras, infelizmente, atraem o oposto: insônia, confusão, medo. A fé não é só algo que se sente, é algo que se vive. E o ambiente em que você vive diz muito sobre o que você permite espiritualmente. Muita gente, quando ouve isso, pensa que é exagero, mas basta olhar na Bíblia. Deus sempre separou os objetos sagrados dos profanos. Lembra dos ídolos que os israelitas esconderam e que trouxeram julgamento? Isso não é lenda, é história sagrada.
E se funcionava assim naquele tempo, por que hoje seria diferente? O mundo mudou, mas o reino espiritual não passou por reforma. A percepção espiritual é como uma luz acesa no escuro, e quem já andou com medo no escuro sabe a diferença que faz acender uma lanterna. Os sermões de Billy Graham sempre chamavam atenção para isso, a necessidade urgente de discernir. Nem tudo o que está na sua casa veio de Deus. E é aqui que começamos a entender por que alguns objetos podem mudar o clima de um lugar inteiro. Comente abaixo. Já sentiu o peso espiritual de algum objeto em sua casa? Você pode até estar lutando espiritualmente com jejum, oração e leitura da Bíblia. Mas se o altar da sua casa estiver dividido, o céu não se manifesta por completo. Não adianta orar por libertação se você está hospedando aquilo que Deus mandou lançar fora. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses objetos. Vai se surpreender com o que pode estar impedindo as bênçãos de fluírem na sua vida. E o melhor, vai aprender o que fazer hoje mesmo para quebrar qualquer legalidade espiritual e consagrar novamente o seu lar ao Senhor. Descubra como essa verdade pode transformar sua vida. Deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Nem tudo que pesa no coração tem origem emocional. Às vezes, o que sentimos em casa, aquela angústia silenciosa, os conflitos sem explicação, o cansaço sem motivo, pode ser sinal de contaminação espiritual. Billy Graham falava com autoridade sobre isso em seus sermões. Enquanto muitos limpam a poeira dos móveis, esquecem de limpar o invisível. E o reino espiritual, meu amigo, é mais real do que o chão embaixo dos seus pés. Sabe aquele ambiente onde a briga sempre começa? Ou aquele quarto em que ninguém consegue dormir direito? Isso pode estar ligado a algo além do físico. Deus é espírito, e a Bíblia afirma que há uma guerra acontecendo entre luz e trevas. O problema é que a gente reconhece a sujeira no chão, mas ignora o peso que alguns objetos lançam no ar. E isso pode custar caro, emocional, espiritual e até fisicamente. Billy Graham dizia que onde o Espírito de Deus não habita, outro espírito toma lugar. O lar deve ser território da paz de Deus, mas infelizmente muitos acolhem objetos sem discernir o que estão trazendo junto. Pode ser uma escultura bonitinha, uma lembrança de viagem, uma peça exótica, mas e o espírito por trás dela? A pergunta que ninguém faz: esse objeto glorifica a Deus ou contamina minha casa? Imagine a casa como uma estação espiritual. Cada coisa que você coloca ali é como uma antena. Algumas atraem a presença do Espírito Santo, louvores, Bíblias abertas, um tempo de oração diária. Outras, infelizmente, atraem o oposto: insônia, confusão, medo. A fé não é só algo que se sente, é algo que se vive. E o ambiente em que você vive diz muito sobre o que você permite espiritualmente. Muita gente, quando ouve isso, pensa que é exagero, mas basta olhar na Bíblia. Deus sempre separou os objetos sagrados dos profanos. Lembra dos ídolos que os israelitas esconderam e que trouxeram julgamento? Isso não é lenda, é história sagrada. E se funcionava assim naquele tempo, por que hoje seria diferente? O mundo mudou, mas o reino espiritual não passou por reforma. A percepção espiritual é como uma luz acesa no escuro, e quem já andou com medo no escuro sabe a diferença que faz acender uma lanterna. Os sermões de Billy Graham sempre chamavam atenção para isso, a necessidade urgente de discernir. Nem tudo o que está na sua casa veio de Deus. E é aqui que começamos a entender por que alguns objetos podem mudar o clima de um lugar inteiro. Comente abaixo. Já sentiu o peso espiritual de algum objeto em sua casa? E falando em efeito, espere até ouvir o que aconteceu em uma vila inteira que viveu uma transformação espiritual surpreendente. Muitos lares cristãos estão sendo enfraquecidos por algo aparentemente inofensivo. Objetos recebidos de outras pessoas, presentes, heranças, coisas doadas com carinho, mas que trazem junto uma bagagem espiritual invisível.
É preciso discernimento. Nem todo presente é bênção. Há objetos que carregam alianças feitas com as trevas, relíquias de cultos, peças de rituais, imagens, livros. Tudo isso pode ter sido consagrado a outros deuses. Você sabia que até mesmo os utensílios do templo eram santificados para o Senhor, como diz Levítico 8:10. Isso significa que o que é separado para Deus é consagrado, mas o oposto também é verdadeiro. Há objetos que foram separados para cultos e práticas contrárias à palavra. Quando você traz isso para dentro de casa, mesmo sem saber, você está abrindo uma porta espiritual. Lembro da história de Sandra, uma mulher cristã que herdou de sua avó um colar de família. Era bonito, antigo, mas sempre que o usava, ela sentia um aperto no peito. Depois de muito orar, Deus revelou. Aquele colar era usado em práticas de bruxaria pela avó. Ao se desfazer dele, a paz voltou. O lar dela voltou a respirar. Muitos problemas espirituais começam quando deixamos de observar a origem das coisas. Há quem esteja sofrendo, mas a causa está escondida em um porta-joias, num quadro herdado, num livro antigo que ninguém mais lê, mas que serve como ponto de contato espiritual com o mal. Não é superstição, é vigilância. A Bíblia nos ensina que o inimigo é astuto, como em 1 Pedro 5:8. E muitas vezes ele se esconde no que parece inocente. Deixe o seu amém nos comentários se você crê no poder da libertação. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas as cores também falam. Elas não têm boca, mas transmitem sentimentos, atmosferas, sensações. E isso afeta diretamente a espiritualidade de um lar. Em Êxodo 26, Deus instrui Moisés com detalhes sobre as cores do tabernáculo: azul, púrpura, escarlate, cada uma com um propósito espiritual. Se Deus se preocupou com isso, será que não deveríamos prestar atenção? Ambientes muito escuros, com decoração pesada, podem influenciar negativamente o estado emocional e espiritual das pessoas. Não estamos dizendo que não se pode ter uma parede cinza ou preta em casa, mas sim que há atmosferas que se instalam através da estética, da arte, das escolhas visuais. E se essas escolhas são influenciadas por culturas anticristãs ou simbologias ocultas, a porta está aberta. Quantas vezes crianças pequenas dormem mal em quartos com pôsteres sombrios ou brinquedos que representam violência? Quantas vezes adolescentes mergulham em crises emocionais, em quartos carregados com símbolos de bandas, caveiras, frases pesadas? Tudo isso alimenta uma atmosfera contrária à paz de Cristo. É preciso discernimento até na decoração. O lar cristão deve respirar leveza, graça, esperança. As cores devem comunicar vida. Que tal fazer um exercício hoje? Olhe para os cômodos da sua casa e pergunte: essa decoração glorifica a Deus? Essa cor traz paz ou inquietação? Deus se agrada desse ambiente? Às vezes, o que falta para o milagre acontecer é simplesmente tirar o que entristece o Espírito Santo, como nos diz Efésios 4:30. A Bíblia está repleta de passagens que falam sobre santificação de lugares. Em Josué 24:15, Josué declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é consagração. Em 2 Crônicas 7:16, Deus diz: escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Isso é aliança. Mesmo no Novo Testamento vemos que os apóstolos oravam nas casas, ungiam, abençoavam. O lar sempre foi lugar de culto, de presença divina. Hoje a casa é onde vivemos, dormimos, comemos, criamos filhos. Se ela não for um lugar de paz e presença de Deus, onde será? Consagrar a casa é um ato espiritual poderoso. Envolve oração, jejum, quebrantamento. É dedicar cada cômodo, cada objeto, cada hábito. É dizer com fé: Senhor, este lugar é teu, reina aqui. Tira o que não te agrada, revela o que está escondido e traz libertação. Você pode começar agora. Não precisa de cerimônias complicadas, apenas fé,
arrependimento e disposição. Comece orando. Peça ao Espírito Santo que revele tudo o que está contaminando o seu lar. Ele vai mostrar: Deus é fiel. Depois ande pela casa, olhe com atenção. Há objetos que não combinam com a fé cristã. Livros, quadros, roupas, símbolos, músicas, filmes, presentes suspeitos. Junte tudo. Ore sobre esses objetos. Se forem neutros, doe. Se forem claramente contrários à palavra, destrua. Unja a sua casa com óleo, como símbolo da presença do Espírito. Ore em cada cômodo. Declare a palavra de Deus. Louve. Deixe a atmosfera espiritual ser transformada. Chame sua família para orar junto. Faça disso um novo começo. Esse é um dos maiores desafios. Às vezes, o objeto carrega uma memória, a lembrança de alguém, um momento especial, mas espiritualmente está comprometido. E aí o que fazer? Jesus ensinou que para segui-lo, às vezes, é preciso renunciar, como em Lucas 14:33. Renunciar dói, mas liberta. Se um objeto tem valor sentimental, mas não glorifica a Deus, o caminho é abrir mão. Melhor ter paz com Deus do que guardar uma lembrança que atrai opressão. Ore antes de decidir, peça clareza. Deus não te deixará confuso. E ao se desfazer, não se sinta mal. Você não está rejeitando pessoas, está escolhendo fidelidade ao Senhor. Sua casa precisa ser um santuário, não um campo de batalha espiritual. Um lugar onde Deus tem liberdade para habitar, onde o Espírito Santo é bem-vindo, onde os anjos ministram paz e livramento. O inimigo só entra onde há brechas, mas quando a casa está consagrada, ele não pode permanecer. Faça da sua casa um lugar de oração, louvor, leitura da palavra, um lugar onde o nome de Jesus é exaltado. Hoje, você pode tomar essa decisão. Ore, consagre-se, desfaça-se do que precisa ser retirado e verá como a atmosfera vai mudar, a paz vai voltar e o próprio Deus fará morada no seu lar.